Olá, eu sou Flávia Gil, do Ateliê Flávia Gil, e eu vim aqui hoje para ensinar para vocês um quilt super fofo em xadrez, no jeans, para que vocês possam fazer aí um projeto bem diferenciado, sem precisar estar investindo de repente em materiais um pouco mais caros. Então você pode fazer o seu próprio quilt diferenciado, somente com alguns poucos materiais. Olha que legal! E só com a mudança de cor e mudança na distância, você pode conseguir vários efeitos diferenciados. Vamos lá. Bom, que materiais que vocês irão precisar para fazer essa aula? Aqui eu estou utilizando um jeans, de preferência um jeans que não tenha muito elástico, quanto menos elasticidade ele tiver, melhor para vocês. Já fixei ele na manta, então o estruturador pode ser da preferência de vocês. Aqui eu estou utilizando a manta R1, tá bom? E nesse caso aqui, para esse projeto, eu só estou utilizando isso. Tem pessoas que gostam de colocar também um TNT atrás, mas fica na preferência de vocês. Aqui no momento mesmo, somente para essa aula, vocês vão precisar do estruturador, o jeans, que aqui eu estou utilizando um jeans escuro. Nós precisamos de uma régua de patchwork, que tenha medidas de meio centímetro também, então de 1 e de meio e meio, para a gente poder, para facilitar a nossa marcação. Nós vamos precisar de linhas coloridas. No meu caso aqui, para o meu trabalho, eu vou estar utilizando essa linha cor bege, vamos dizer assim, um vermelho, e vou utilizar um caramelo que já está na máquina. E precisamos de um giz de costura. Bom, primeira coisa que vocês irão fazer é fazer as marcações. Nós vamos fazer 3 tipos de marcações diferentes, bem simplificadas, nada complicado, só que você precisa fazer elas em etapas diferentes. Então, nós vamos fazer uma marcação, costurar, depois fazer uma segunda marcação, costurar e depois fazer a terceira marcação e costurar. Aqui, a primeira marcação que nós vamos fazer será em 45 graus, de 2 em 2 e de 2 em 2 no outro lado também. Então, vai ser um quadriculado simples de 2 centímetros por 2, tá bom? Como que nós podemos fazer esse quadriculado utilizando a régua de patchwork? Aqui, a própria régua, ela já vem com a marcação de 45 graus, então nós vamos utilizá-la para já iniciar essa marcação já no grau que a gente pretende utilizar, tá bom? Você pode estar marcando aqui no começo, por exemplo, para você obter uma coisa mais padronizada, 2 e 2 centímetros para um lado, 2 centímetros para cima, porque aí você vai ter aqui a distância que você pode iniciar a sua marcação, tá bom? Ou pode começar aleatório também, mas aí depende do padrão que você quer manter no seu trabalho, tá bom? Então, aqui a linha de 45 graus da régua, nós estamos vendo aqui. Você vai acoplar essa linha de 45 graus na base do seu trabalho e vai puxar ela pro lado. Então, aqui eu já vou ter os meus 2 centímetros e aqui por 2 centímetros também. Então, eu já tenho aqui os 45 graus para iniciar. Faço meu primeiro risco. Depois que fiz aqui, eu já tenho o grau marcado. Então, com a minha régua de lado, eu só vou marcando de 2 em 2 centímetros. Dessa forma. Então, 2 quadradinhos, coloco eles à frente da linha que marquei, passo a linha e assim. Aqui nós temos todas as marcações de 2 em 2 centímetros até o final. E agora nós vamos fazer a mesma marcação do outro lado. Então, você pode até estar virando o seu trabalho, fazendo a mesma marcação pelo outro lado, ou pode iniciar por aqui também, da mesma forma. 45 graus, eu inicio aqui no cantinho, 2 centímetros, faço a primeira marcação e depois de 2 em 2 centímetros. Bom, aqui nós já temos todas as marcações de 2 em 2 centímetros para um lado, 2 centímetros para o outro, formando esse quadriculado. A primeira costura que nós vamos fazer vai ser com a linha caramelo, para ter padrão conforme o outro trabalho que nós já deixamos pronto. Vamos fazer todas as costuras e eu sempre costumo fazer as costuras centrais primeiro e ir distribuindo pelas laterais. Bom, isso faz com que o seu trabalho fique mais bem distribuído e não falte, de repente, manta para nenhum dos lados. Bom, vamos lá. Aqui na costura da máquina, eu vou iniciar para mostrar para vocês, mas não é necessário retrocesso nem no início e no final. Até porque depois nós vamos fazer uma costura de segurança na volta do trabalho todo e assim garantindo o início de cada uma das costuras e finalização. Então, não precisa se preocupar com o retrocesso nesse momento.
vou girar o trabalho dessa forma, vou para a linha da lateral. Giro o trabalho dessa forma. Vê que eu ainda não cortei a linha. Já entro na linha da lateral, então eu sempre vou fazendo intercalado. Do nosso trabalho. E assim ficou a primeira parte do nosso trabalho. Nós fizemos todas as costuras de um lado, agora nós vamos fazer as costuras do outro. Aqui eu já fiz a limpezinha das linhas, cortando as sobras nas voltas. E nós vamos fazer a outra costura, também da mesma forma, e cortamos as linhas no final. Bom, agora nós vamos para a próxima marcação. Nós vamos fazer uma marcação também de 2 em 2 centímetros, mas essa fica um pouco mais simples. Você não precisa mais medir o grau, porque você já tem aqui o grau determinado por essa primeira costura. Então, como nós iremos fazer? Nós vamos pular 1 centímetro da primeira linha caramelo que nós fizemos, e a partir dela vamos marcar 2 centímetros até o final, para fazermos a costura em cor bege, tá bom? Então, aqui primeira linha, a gente coloca em cima e faz uma marcação. Ela vai ficar centralizada no meio do quadradinho caramelo. E a partir dessa agora, nós vamos fazer marcações de 2 em 2 centímetros. Essa marcação que nós vamos fazer, não vamos fazer para os dois lados. Nós vamos fazer somente por um lado, depois nós vamos cruzar com a vermelha na terceira etapa. Então, dessa forma, você pode estar indo de 2 em 3 centímetros a anterior, ou sempre 1 centímetro depois da caramelo, fica a seu critério. Mas o importante é que fiquem linhas de 2 centímetros intercaladas com a linha caramelo. Nossa segunda etapa do trabalho tá iniciada, então nós marcamos aqui linhas de 2 em 2 centímetros intercaladas com as linhas caramelo, e nós vamos costurar agora com a linha cor bege. Bom, nós vamos fazer a costura da mesma forma, seguindo primeiro do centro, depois indo para as laterais, e sem dar retrocesso da mesma forma. Então, vou iniciar para vocês e a gente já começa o nosso trabalho. Aqui centralizado. Bom, já cortei aqui as linhas, nós temos a segunda etapa do nosso trabalho pronta, então são as linhas em cor bege, que vão atravessando o trabalho, e nós vamos partir para a terceira etapa do nosso trabalho, e última, que seria a costura com a linha cor vermelha. Eu vou dar uma passadinha com ferro primeiro para retirar as marcações de giz, que esse giz que eu utilizo é o giz panda, e ele sai com ferro, então depois a gente vai para a próxima etapa. Bom, essa é a terceira e última etapa do nosso trabalho. Nós vamos fazer uma costura na linha cor vermelha, e essa costura vai ser contrária à costura bege. Nós fizemos as costuras beges nessa direção, agora nós vamos fazer a vermelha nessa direção. E essa costura, ela vai estar a meio centímetro dessa costura caramelo, tá? Então, é somente costura numa direção, que seria contrária à costura bege, tá? Essa marcação tem que ter meio centímetro sempre a partir das linhas caramelo. Então, a linha caramelo, marco meio centímetro e assim por diante, por todo o trabalho numa direção só. Aqui, na nossa régua, nós temos marcações de meio centímetro aqui. Só que nessa primeira parte onde tem a numeração, nós não temos esses tracinhos do meio centímetro. Então, nós vamos utilizar esse traço, que sempre fica acima dos números, como o traço de meio centímetro, porque aqui, esse tracinho maiorzinho, ele tem meio centímetro. Então, nós vamos utilizar ele como parâmetro para fazer a nossa marcação, tá bom? Então, eu coloco, eu não sei se vocês conseguem estar enxergando, mas vou sempre deixar esses tracinhos maiores encostadinhos na minha linha caramelo e vou fazer a minha marcação. E assim de novo. Aqui também existe uma outra maneira de você estar fazendo essa costura sem ter a necessidade dessa marcação a giz, tá bom? No pezinho da máquina mesmo, se ele tiver meio centímetro de largura, para sua margem de costura, nós podemos simplesmente colocar o pezinho de máquina encostado na costura, dessa maneira. Então, aqui, eu posiciono o pé da minha máquina encostadinho na minha costura caramelo,
E aí eu vou ter aqui uma costura de meio centímetro de distância. Existem algumas máquinas que tem um pezinho um pouquinho mais largo, mas você pode estar até fazendo uma troca do pezinho para esse momento da costura, ou então fazendo as marcações das giz. Mas quem tem uma máquina que tem um pezinho parecido com o meu, pode estar utilizando ele para fazer a costura. Deixa o pezinho da máquina encostado nessa linha caramelo e só ir costurando sempre na mesma direção, tá bom? Então, vamos lá. Nesse caso, eu não posso estar fazendo aquele giro que estava fazendo anteriormente, porque eu estou seguindo o pé da máquina, então, vou sempre começar pelo mesmo lado. E é isso aí, gente. Com 3 etapas, nós temos esse quilt bem diferenciado para você estar utilizando nos seus trabalhos, fazendo aí uma composição bem diferente, um trabalho que você não vê em todo lugar e que você pode estar despontando as suas peças com uma técnica bem interessante e bem fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado do resultado e gostado do vídeo. E fica por aí, dá uma curtida pra gente e logo mais nós voltamos com mais vídeos interessantes para vocês. Grande beijo, tchau, tchau!